真是。Oi, eu sou o Lisandro e esse é o programa Meu Querido Pet. E agora a gente tem uma entrevista muito especial. Tanto o convidado quanto o tema é uma pessoa que pode ajudar muita gente aí. Dr. Edson Rodrigues, médico veterinário, vereador da cidade de Itaquaquecetuba, ex-secretário de saúde, sócio da rede Paiol de clínicas veterinárias. Ele é conhecido por aí como Dr. Edson da Paiol, porque é o idealizador do maior projeto de castração do Brasil, que já atendeu mais de 70 mil animais. E o tema de hoje é vacinação de cães e gatos. Doutor, queria primeiro cumprimentar, que você cumprimentasse o nosso público aqui por estar presente. Prazer ter você aqui no Meu Querido Pet. Lisandro, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui no seu programa, no Meu Querido Pet. Quero agradecer de coração, agradecer todas as pessoas que estão nos assistindo aí, que amam o seu pet. E vamos falar muito sobre vacina hoje. O tema é vacinação, doutor, e eu acho que tem uma sombra, uma nuvem que assola todo mundo aí, e as pessoas têm uma dúvida muito frequente. Na verdade, as pessoas até afirmam o que é um erro, e eu queria que você, como médico veterinário, explicasse. A maioria das pessoas acha que o fato de você ter uma vacina aplicada pela prefeitura, ou seja, eu levei meu animal na vacinação de campanha antirrábica, é suficiente, meu animal tem saúde. É isso? Explica para o pessoal. Então, Lisandro, muitas pessoas não têm desse conhecimento, né? Mas a vacina hoje que a prefeitura aplica hoje, que é a vacina contra a raiva, e de fato ela só imuniza contra a raiva. Só que tem algumas cepas virais que acometem o animal, o nosso filho de quatro patas, e que são doenças super agressivas. Mas por não ser uma doença zoonótica, que é uma doença transmitida do animal para o ser humano, isso o poder público acaba não ceder nessas vacinas. Então por isso tem que fazer no particular, que é mais conhecida a famosa V10, V8, que são vacinas polivalentes. Polivalente porque elas atendem mais de um tipo, né? Elas combatem mais um tipo de doença. Acho que, por exemplo, no caso dos cachorros, é muito comum as pessoas falarem sobre sinomose, parvovirose, doenças altamente mortais que prejudicam muito, é difícil sobreviver, né, doutor? Sim, animal com sinomose, parvovirose, mas tem outras que complementam aí o ciclo, a composição da vacina. A composição. E não só essas duas vacinas, que são doença altamente contagiosa entre os animais com alto índice de mortalidade, Lisandro, como também tem umas delas que é a cepa que é a leptospirose. Sim, a leptospirose é uma doença zoonótica que transmite para nós seres humanos, mas devido ao índice não ser tão alto em certas regiões, acaba não sendo a questão de protocolo vacinal nacional. Porque a vacinação para a leptospirose, se tiver um ambiente, digamos assim, mais suscetível, mais agressivo, ela precisaria ser reforçada até com uma frequência maior, né? Um ambiente que tem um índice maior de vírus na região, já tem alguns estudos que a resposta imunológica da vacina em cães dura em torno de latência de 6 meses. Então eu recomendo dar 2 vacinas de lepto 2 vezes por ano. Tá? Mas o pessoal não precisa ficar preocupado que isso é em situações onde tem a leptospirose muito... Cita um exemplo para as pessoas saberem. O que é um lugar que a leptospirose está é mais um risco maior? Constante. Ambiente onde tem bastante enchente, que não tem esgoto, céu aberto, que tem bastante contaminação, nesse lugar então a cepa da leptospira tem uma prevalência maior. Porque o cachorro está em contato com o rato. Tem contato, mas vale ressaltar também, Lisandro, que a leptospira, ela tem em torno de 200 cepas. O que é cepas? Tem
200 sorotipos diferentes. Só que no Brasil hoje, as que são mais frequentes são duas, que são a intra-hemorrágica e a canícula, são duas cepas viral, que a vacina já imuniza. A vacina, a V8 e a V10 já imuniza esse tipo de cepa. Mas não para pela leptospirose, né? A gente tem dentro da vacina o adenovírus, que eu ouço falar, mas é comum encontrar animais com... O adenovírus e não também só ela, como o coronavírus. Que gerou muita polêmica. Que gerou muita polêmica na questão da pandemia, né? Falava, coronavírus, até cachorro tem vacina para Covid, mas não é. O nome que se diz coronavírus é porque a anatomia, a arquitetura do vírus é uma forma de coroa. Por isso, a terminologia do vírus chama corona. Eu fiquei sabendo até que afeta regiões diferentes, né? No nosso caso é respiratório, no respiratório cachorro é gastrointestinal, pega toda a região do intestino. O coronavírus do cachorro é gastrointestinal. Diferente, por mais que seja a mesma arquitetura, mas porém a da transmissão viral é diferente. A cepa viral são diferentes. A gente já falou sobre isso aqui logo no início, mas eu queria que você dê uma reforçada para as pessoas entenderem a importância disso. Quando a gente fala de zoonose, é um termo às vezes complicado, o pessoal não entende muito. Leptospirose é uma zoonose. O que significa zoonose? Qual que é o risco de você ter uma zoonose dentro de casa? Tá. Não, você quer dizer o termo zoonose, né? O termo da zoonose que são doenças, na verdade, que é transmitida do animal para o ser humano ou vice-versa, e ambas as partes, tá? E existe algumas maneiras, Lisandro, a gente tentar evitar essas doenças. E não, segundo agora a OMS, no estudo do ano passado, 66% hoje das doenças recorrentes em nós, seres humanos, vêm de origem zoonótica. A origem dela saiu do animal para o ser humano ou vice-versa. E 2 meses atrás teve uma grande polêmica, a questão da gripe aviária. Ainda está com alguns bloqueios em algumas regiões e com estudo constantemente da questão da cepa viral. Então a gente, para citar, acho que para deixar bem claro para a galera a importância disso daqui. Quando a gente fala, por exemplo, de uma sinomose, que é muito comum, todo mundo conhece parvovirose em cães. Sim. É uma doença altamente mortal para o cão, mas você tem total segurança. Ela não transmite para a gente que é para nós, seres humanos. Agora, quando a gente fala de uma febre amarela, que no caso afetou os macacos, recentemente a gente teve um surto aqui no Brasil. Sim, sim. A leptospirose, né, que a própria vacina previne, mas é existente aqui no Brasil. Essas geram um risco para o ser humano que também ser humano e para a sociedade do geral, né? Em torno geral. Por isso a importância da imunização, né? Então, a questão da imunização, você criando alguns bloqueios que não deixa a proliferação dessa doença, tá? Um exemplo dela é a própria raiva. A raiva, por quê? Os outros falavam, o mês de agosto é o mês do cachorro louco. Por quê? Separou nessa data no mês de agosto para fazer a imunização de todos os cães. Por quê? Porque a raiva é o único vírus que ela tem 100% de mortalidade. Você adquiriu, não tem tratamento. Então, tanto o animal quanto o ser humano adquirindo a doença vai entrar em óbito. Tá? E daí o que os governos pensam é vamos imunizar os animais para prevenir a saúde do ser humano. Porque senão, imagine, os animais pegando o vírus, estando latente, infectando, por exemplo, geralmente o morcego, passa para o cachorro ou para o gato, e assim acaba contaminando nós seres humanos. Doutor, tem um assunto que eu acho que é muito importante, que também rola muita confusão no que diz respeito à vacinação de animais, que é o processo, né? Quando inicia, quando acaba, a importância disso para animais adultos, por exemplo. Tem gente que fala que não precisa vacinar os animais depois que eles passam uma certa idade, mas todas essas informações eu quero quero que você responda para o pessoal logo após o comercial. Paiol Centro Veterinário e Pet Shop. Quando eu falo de centro veterinário, eu estou falando de um lugar completo para receber o seu pet, para oferecer todos os produtos e serviços. Sabe por quê? Porque a Paiol, em primeiro lugar, ela é clínica. Ela tem consulta, vacina, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, tomografia, internação e cirurgia. Ela tem serviços também como banho e tosa, táxi dog e medicação.
E a Paiol não podia deixar de ser loja também, com venda de ração, acessórios, brinquedos, casinhas, caminhas para vários tipos de pet. A Paiol, olha, ela tem dezenas de unidades. Eu estou aqui em Suzano, mas no Alto Tietê, além de Suzano, ela tem Ferraz, Mogi, Itaquá e muitas unidades espalhadas por São Paulo inteiro. Se você quiser saber onde tem uma Paiol pertinho de você, é só você entrar nas redes sociais ou ir lá no site que você encontra todas as unidades inscritas lá. Lembrando que a unidade de Itaquá também tem um hospital 24 horas e fica pertinho ali do shopping de Itaquá. Paiol, Centro Veterinário e Pet Shop. Amor pelo seu pet. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto #TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. #TV na Rua Suzano. Voltamos com um programa Meu Querido Pet. Hoje um convidado especial, um tema muito especial também, Dr. Edson da Paiol, médico veterinário, e o tema aqui é vacinação. A gente parou, deu uma pausa, agora eu queria que você respondesse pra gente, doutor. Muita gente fala que animais idosos não precisam de vacina, que isso pode ser agressivo para o animal. Eu queria que você explicasse tanto para o filhote quanto para o animal idoso. É importante vacinar? Sim. Lisandro, eu costumo falar que o animal, o pet, é igual o nosso filho, que existe o protocolo de vacinação. Então a gente costuma vacinar os filhotes a partir dos 45 dias da primeira dose, tá, de vacina, e com o intervalo de cada 21 dias você fazer a revacinação, que são uma sessão de 4 vacinas subsequentes, seja elas são vacinas polivalentes. Por exemplo, tem a primeira, você pode estar dando a V8, segunda, V10 e gripe, terceira, V10 e giardia, e a 4, V10 e raiva. E o que acontece? Após a primo vacinação que nós falamos, que é a vacinação igual como uma criança. Hoje eu tenho meu filho, está com 5 anos, inclusive tomou uma essa semana, tá? E vai concluir, o ano que vem tem só mais 2 para concluir o ciclo de vacinação. E o cachorro é a mesma coisa, tem que vacinar essas 4 sessões e após fazer o retorno anualmente. No Brasil, cachorro e o gato, né? Tanto o cachorro quanto o gato. E o gato é diferente. Cachorro tem uma subsequência de vacina um pouco mais, gatos são de 2 a 3 vacinas a cada 21 dias. Depois o reforço anual. E o reforço anual. E uma pergunta que você falou interessante, mas e o animal, filhote e idoso tem que vacinar? Já se sabe que o animal, quando é filhote, ele já nasce com uma imunidade passiva, que a própria mãe, através do colosso do leite, passou a imunidade para o filhote. Mas só que essa imunidade tem um intervalo muito curto, na verdade, com algumas cepas virais. Então, a vacinação é que faz induzir mais essa resposta imunológica, e o idoso, a gente sabe também, ficando em idade, essa resposta imunológica acaba caindo. Como em nós humanos. Como nós humanos, idoso agora vacina. Primeira vacina de gripe, quem toma? Idoso é o primeiro a tomar. Exatamente, foi o público prioritário agora, inclusive na Covid. Mas daí no caso do animal idoso, então quando ele chega nessa fase, assim como a gente, baixa a imunidade, é importante manter o ciclo de vacinação. Mas não só isso, não precisa fazer a primo vacinação, mas a vacinação anualmente constante, para manter a resposta, a titularidade de anticorpos alto. Como a gente tem feito no Covid, né? O reforço. Acho que a Covid acaba ensinando muito sobre isso. Muito sobre a vacina. O ciclo, né, é exatamente igual. E existe alguma chance desses animais não responderem a um processo de imunização? Na Covid, a gente sabe que tem pessoas que se vacinam e contraem a doença. Só que contraem numa condição, então, né, não se desenvolve tanto o vírus. A grande questão da vacinação, Lisandro, você não pode
dizer que a vacina é 100% eficaz. Existem alguns indivíduos que falam que existe a janela imunológica, alguns indivíduos que não respondem uma resposta tão exacerbada de anticorpos referente à vacina, referente ao antígeno, tá? Porém, por mais que esse indivíduo não receba essa resposta imunológica, porém, por mais que ele pegue o vírus, ele pega de uma forma mais branda, de uma forma que você consiga tratar e que não, na COVID, né? que não leva o paciente a óbito. Acho que um exemplo muito claro disso é olhar os indicadores da COVID e ver você vê o traço quando estava, quando começou a vacinar, o quanto que caiu. Até hoje gente morre, mas em compensação, né, o índice é muito baixo. Isso é muito baixo, porque melhorou e muito a qualidade de vida das pessoas. As vacinas também tem uma polêmica muito grande que surge, onde vacinar e quais são as vacinas que efetivamente têm uma qualidade. O que é uma vacina de qualidade, seja para cachorro ou para gato? Hoje a vacinação até discute muito. Se a vacina é nacional, é importada. O que eu posso garantir para vocês, o que eu recomendo é que seja vacinado por um profissional que tem conhecimento, porque não é só a vacina e a aplicação. Se antes vê o estado do animal geral. Quando você vai levar até o animal até o veterinário consegue examinar ele, ver se o animal está com febre, se tem alguma infecção secundária, que pode, na verdade, interferir nessa janela imunológica. Se o animal tiver com alguma patologia naquele momento, eu tenho certeza que o veterinário vai protelar essa vacina, vai tratar esse quadro infeccioso que for, para depois estar dando a vacinação. Dando a vacinação, o ciclo completo. Até porque hoje a gente sabe que tem pet shops, tem casas de rações que fazem a aplicação. Que faz a aplicação. Na verdade, se a gente for tratar por lei mesmo, hoje isso, o Conselho Regional de Medicina Veterinária até proíbe. Proíbe, isso não pode acontecer. Só pode tomar vacina, na verdade, uma pessoa capacitada e esteja licenciado para aplicar a vacina. Inclusive, eles são muito rigorosos. Com nós, em clínica veterinária, as vacinas ficam em geladeira separada, a temperatura são frequentemente monitorada, na verdade que não pode cair a temperatura ou aumentar muito a temperatura, e então existe um certo controle, um certo rigor com essas vacinas. E fora isso, acho que o mais fundamental seria mesmo o veterinário que está aplicando. Porque o que as pessoas não percebem é que quando elas ignoram todo esse processo, toda essa segurança que dá, elas podem ir até um lugar, comprar uma vacina por um preço barato, aplicar a vacina no animal, ela mesma em casa, ou uma pessoa que não é profissional, só que não dá resultado nenhum. Então, porque o que você está dizendo é que a qualidade da vacina vai estar muito relacionada à maneira como ela foi manipulada, o como está a temperatura. Exato. Porque geralmente existe as cepas atenuadas e as cepas atenuada e cepa viva, na verdade mesmo, mas mais enfraquecido. E aí, essa questão da temperatura interfere muito. Entendi. Doutor, existem vacinas, você citou algumas aí, eu queria deixar essa mais para o final, mas as vacinas que são essenciais e algumas vacinas que não são obrigatórias, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual que é a diferença, o que é a vacina essencial e o que é a não obrigatória. Então, Lisandro, hoje as vacinas essenciais, na verdade, são vacinas que têm um grande risco de o animal levar o animal a óbito, alguns vírus. Geralmente, as vacinas essenciais, que são hoje a V8 ou a V10, essa é de suma importância para os cães, e também a vacina da raiva. Vacinas que não são essenciais, mas de suma importância você aplicar. Se eu falar hoje a vacina da gripe, ela pode levar o animal a óbito? Certeza que não. Tá? Mas só que ela, dependendo do animal, ela judia muito do animal, porque a gripe do animal é diferente do ser humano. O vírus da gripe animal em cães é cometido por uma bactéria, não é vírus, é uma bactéria que é a Bordetella canis, que ela deixa o animal muito debilitado, o animal fica com uma tosse constante, seca, acaba o tutor não conseguindo dormir, que essa tosse vem constantemente, fica a madrugada toda tossindo de forma recorrente e por um período longo. E com essa tosse, com essa falta de ar, o animal não consegue comer, acaba perdendo muito peso, tá? E aí abrindo janela não só para a bactéria, abrindo janela para outras doenças. Geralmente a bactéria não vai matar ele, mas as doenças subsequentes que ele pode adquirir para sua baixa de imunidade pode levar o animal a óbito. E tem mais alguma não obrigatória? Essa é uma delas. A segunda, que é a vacina da giardia, que existe
vários controvérsias em resposta imunológica ou não entre os veterinários em si, e o índice de mortalidade dela não é tão alto, é muito alto geralmente em animais jovens, animais filhotes, tá? Pode levar o animal a óbito, mas não com frequência em animais adultos, tá? É de suma importância. E nos gatos, hoje já tem a V5, né, que é a vacina contra a leucemia felina, que é um vírus, tá? Que tem grande índice de mortalidade, que é de suma importância essa vacina no gato. Para o gatinho. Tem uma pergunta que eu não queria deixar passar, doutor, que eu acho importante para as pessoas terem consciência da importância de um processo de vacinação. Já existem delegacias hoje no Brasil que alertam que a não vacinação de um animal que você tem em casa pode fazer o tutor incorrer em crime de maus tratos. Eu queria que você dissesse se você concorda com isso e por quê. Não, na verdade, eu não vou dizer... O fato do maus trato não está linkado só à questão da vacinação, Lisandro. Existem diversos fatores. Às vezes, eu posso garantir para vocês que a falta de vacinação pode ser até um fator cultural, tá? E falta de conhecimento, na verdade, ou falta de publicidade. Eu sou a favor de ter mais publicidade, que um preço de vacinas fica super acessível, que para a grande massa da população vacinar o seu pet, seu animalzinho. Isso naturalmente, em médio e longo prazo, essas doenças vai acabar sendo extinta, tá? Voltando atrás, uma das doenças que muitas pessoas até me questionam é a própria raiva. Lisandro, falando que agosto é o mês do cachorro louco. Doutor, vou te interromper, a gente precisa para um rápido comercial agora e no próximo bloco você vai falar sobre agosto e o mês do cachorro louco. Olá, eu sou Emanuele Isabel e todos os dias você tem um encontro marcado com as notícias, atualidades e informações no Rede Alto Tietê News, o seu jornal que vai ao ar às 8 da noite e a reprise às 11h15. Não deixe de conferir. Rede Alto Tietê, a nossa TV. A Rede Alto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redealtotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Alto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Alto Tietê, a nossa TV. Voltamos com mais um bloco do programa Meu Querido Pet, aqui do nosso lado, Dr. Edson Dapaiol, médico veterinário, falando sobre vacinação, que estava falando sobre o mês do cachorro louco, que passou, que foi agosto agora. Termina de falar, doutor. A pergunta que eu tinha feito era sobre se você acha que não aplicar a vacinação dos animais é um crime de maus tratos. Se você parou na história do mês do cachorro louco. Então, o que eu estava comentando é que o mês de agosto era comum a prefeitura dar essas vacinações. E hoje, aí você perguntou, se não vacinar, vale punir como maus trato? Eu creio que não. Por quê? Porque quando a gente vira cultural de vacinação constantemente, isso acaba imunizando animais extintos e fazendo extinção da própria doença. Inclusive, hoje não existe mais a vacinação de agosto. O mês do cachorro hoje não existe. Não é mais obrigatória. Não é mais obrigatória. E geralmente, se a pessoa quiser, pode levar até a prefeitura ou a zoonose da sua cidade, tá aplicando a vacina. Mas não existe a vacina no bairro em si. Isso é por conta da recessão da raiva. Da recessão da raiva, porque teve uma vacinação de grande escala pelo Brasil todo, acabou tendo mais de 5 anos sem ter nenhum vírus, na verdade,
nenhum animal contraído ou contactado, é extinta a doença. Ou seja, na sua opinião, você acha que precisa incentivar mais a vacinação, porque quanto mais gente participa, mais a gente erradica a doença, o resultado é positivo e ninguém é punido. Punido por maus tratos. Está certo. Essa foi uma entrevista importantíssima, com um tema importantíssimo, que foi a vacinação dos animais, com o Dr. Edson Dapaiol. Queria que você se despedisse e deixasse suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Lisandro, muito obrigado. Programa maravilhoso. Pessoal, espero que tenha gostado aí. E quem quiser me acompanhar, só descrever nas redes sociais aí, Dr. Edson Dapaiol. Tanto Facebook, Instagram e também o TikTok. E você que está com a gente, continua assistindo, porque agora a gente vai para mais um quadro especial do programa Meu Querido Pet. Está no ar mais um Boletim Pet, com as principais informações da causa animal aqui na sua telinha. O projeto de lei que regulamenta abate de animais de rua é vetado no Rio Grande do Norte. O texto do projeto autorizava sacrifício em animais em situação de rua e ele chegou a ser aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Apodi, no Rio Grande do Norte. Mas após repercussão negativa e repúdio nacional, o projeto foi vetado integralmente pelo prefeito Alan Silveira. Por meio das redes sociais, o prefeito informou que o projeto deverá ser reformulado. Os vereadores ainda podem derrubar o veto do prefeito. E olha só, uma onça parda foi registrada na cidade de São Miguel Arcanjo depois que ela ficou presa em uma árvore. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar Ambiental, do Corpo de Bombeiros, do Núcleo da Floresta, do Hospital Veterinário da Unesp de Botucatu e da Prefeitura do município. Na fase adulta, o animal pode atingir 100 quilos. De acordo com a Unesp, o felino decidiu descer da árvore sozinho e conseguiu fugir em direção à região de mata, retornando ao habitat natural. E na Grécia, ovelhas invadem uma estufa e comem uma plantação de cannabis. O caso aconteceu na cidade de Almirós. Yannis Boronis, proprietário do local, disse em entrevista à imprensa que foi difícil tirar as ovelhas do local. Segundo ele, os animais ficaram extremamente agitados e, abre aspas, pulavam mais que as cabras, fecha aspas. Segundo Yannis, o rebanho comeu mais de 300 quilos de cannabis de uma estufa que realiza o cultivo medicinal. E um padre de Caruaru utiliza o espaço das suas missas para promover a adoção de animais. Em celebrações religiosas, o padre João Paulo adota uma prática diferente. Durante as missas, ele permite que os cães resgatados estejam presentes e soltos, para que os fiéis possam conhecê-los e, quem sabe, encontrar neles um novo membro para a família. Nas redes sociais, o pároco também desempenha um papel ativo na promoção da adoção responsável de animais. A atitude tem contribuído com a conscientização e com a adoção dos animais de Caruaru. E agora você confere o quadro Dr. Pet Responde para esclarecer dúvidas que são muito comuns para os pets. Oi, gente, tudo bem? Olha que assunto bacana e, além de ser bacana, olha que assunto delicioso. Frutas. As frutas, elas fazem bem tanto para a gente quanto para o seu pet, porque são fontes de vitaminas, minerais, nutrientes, água, fibra, dentre outras. E o teu pet, ele pode comer frutas sim. E existem algumas frutas que podem ser dadas ao seu pet com total tranquilidade. Dentre essas frutas estão a melancia, o melão, o mamão, a pera, a maçã, o morango, que são totalmente saudáveis, tanto para o pet quanto para a gente. Porém, essas frutas têm que tomar um certo cuidado. Todas elas têm que estar descascadas, sem os caroços e sem semente. Isso é de extrema importância. Existem frutas que são totalmente proibidas para o teu pet, que são abacate, uva passa e carambola. Essas frutas não podem ser administradas, vocês não podem dar aos seus pets. E agora que nós estamos no calor, numa época bem quente, existem várias maneiras de administrar essas frutas para o teu pet. Além de você refrescar,
divertir, saborear, eles vão adorar e vão se divertir muito. Você pode pegar essas frutas e dar naturalmente a eles, picado de acordo com o porte do teu pet. Vocês podem colocar na geladeira, fazer como se fosse cubinho de gelo e dar para ele lamber. E vocês também podem pegar essas frutas, colocar no liquidificador, bater com um pouquinho de água, pôr em forminha e fazer sorvete e administrar ao teu pet em dias quentes, porque você vai estar refrescando, nutrindo e ele vai estar adorando. Essas frutas, elas servem como petisco, elas não podem substituir a ração balanceada que o teu pet já tem. Então, você nunca pode substituir uma alimentação por este petisco. E depois de todas essas informações, nós estamos aqui sempre para ajudar e orientar caso vocês tenham alguma dúvida. Olha só, muito interessante esse conteúdo, né? E se você tem dúvidas sobre assunto que envolve veterinária, mande sua pergunta pra gente, que sua dúvida pode ser respondida aqui no nosso quadro Dr. Pet Responde. E esse foi o Boletim Pet de hoje. Para finalizar, vocês vão ficar com mais um quadro, Histórias que Inspiram. Bom, eu já estava procurando um gatinho especificamente já fazia algum tempo. Só que eu queria adotar um gatinho que chamasse atenção, tivesse alguma coisa que desse um start, uma ligação. Vai estar ajudando muito a dar um lar para os gatinhos que são abandonados, muitas vezes maltratados, largados ainda filhotinhos, né? E a gente poder colaborar para dar um lar para eles é muito gostoso. Eu acho assim que são gatinhos assim que tem muito mais amor para entregar pra gente. Com toda certeza. Eu já sou gateira desde criança, desde pequena, já sou acostumada com animais. Quando ele teve a ideia, eu mais do que apoiei. Adotar já é um ato de amor, né? Completamente. Quando a gente adota castrado, a gente evita aquele ciclo sem fim, do bichinho fugir, do bichinho ficar com mais bichinhos e ficar na rua, daquele jeito que a gente já sabe. A adoção para mim ela tinha que ser mais popular ainda do que ela já é. Resolveu falar? Primeiro miado foi pra mãe.